mulher quer ser o homem da relação. Já ouviu algo assim? Sim. Então, atendi algumas pessoas, alguns homens com essa queixa, né? Alguns, inclusive, a queixa inicial não era isso, mas depois, com o conversar, com o desenrolar da conversa, durante a análise, a gente conseguiu encontrar esse motivo. A mulher, muitas vezes, quer ser guerreira, forte, né? E acaba querendo mandar no homem na relação. E acaba invertendo a polaridade, aquela questão da polaridade, né? E os homens que aceitam isso, muitas vezes são homens, pelo que eu vi, a maioria, né? Foram homens que a criação era de mulheres que mandavam na casa. De mulheres que comandavam os homens da casa. Então, a mãe comandava o pai, a tia comandava o tio, e isso passou para ele. E aí, pode E falar. sabe de uma coisa? Essa questão, né, dos pais, a mãe comandava o marido. A gente vê a história de mulher que até hoje escolhe a roupa do marido para fazer isso, para fazer aquilo. Então, assim, óbvio, subitamente se entende que também essas mulheres lá atrás eram mães dos seus maridos, Pais, né? uhum. E dos seus pais também, né? Que às vezes a menina teve que cuidar do pai, e aí só trocou, só inverteu. Ao invés de cuidar do pai, passou a cuidar, não, comandar, né? Comandar o marido. Então, e atendi, inclusive, um casal que o relacionamento estava sendo afetado, não só o relacionamento, mas o financeiro deles também estava sendo afetado por conta disso. Porque ela, depois de um tempo, ela passou a ganhar mais que ele. Aí o que aconteceu? Ele não conseguia ganhar mais. Ele falou que ele tentava ganhar, inclusive essa foi a queixa dele, a inicial, né? Que ele falou que eu trabalho, sempre tento fazer mais para prover a casa e eu não consigo. Aí em conversa ele contou que a mulher dele ganhava 2 ou 3 vezes a mais que ele. E que ela comandava a casa. Aí eu falei, então tá bom, o que vai acontecer quando você ganhar o mesmo tanto ou mais que ela? Aí ele parou, falou assim, eu não sei. Eu falei, pois é. 2 pessoas querendo comandar a mesma coisa, não dá certo. Alguém tem que ceder um pouco. Então, como ela está nessa polaridade de que ela é a provedora da casa, ela que comanda a casa, você acaba tendo que ser um pouco menos do que ela. Não inferior. Só que seria o feminino, né? Ele está no modo feminino, enquanto ela Isso está no masculino. Não é que ele tem que ser inferior. Claro, assim como mulheres também não precisam ser inferior aos homens. Mas é que a polaridade inverteu. Então, ele tem receio de ganhar a mais, inconscientemente, ele acaba não querendo ganhar mais. Por quê? Para não dar conflito e depois não acabar com um divórcio, alguma coisa do tipo, porque ele já tem uma história de 10 anos, né? E inclusive tem filhos, então, por conta disso tudo, eu acredito que ele não busca aumentar sua renda para não ter esse conflito com a esposa. E na hora que pergunta, e por que você já conversou sobre isso com ela? Que isso te incomoda? Ou já perguntou para ela se isso incomoda ela, se ela está, né, nesse momento, por conta da pandemia e tal, que por isso que a renda dele caiu, nesse momento, cuidando dessa questão financeira da casa? Qual foi a resposta? Não sei se você já adivinha qual é a resposta. Não, porque parece que entrar nesses tipos de diálogo são uma coisa DR, né? A discussão da relação, ao invés de enxergarem isso como ajustes na relação. Eu atendi uma mulher que ela falou, eu ganho mais que meu marido, mas ele é um homem. Ele, na hora de prover, de ser masculino, de ser protetor, ele é. Então, não tem conflito entre nós a respeito disso. É a questão do homem ser o protetor, né? A pessoa da força. Enquanto a mulher é um cuidado, é a delicadeza. Independente do dinheiro, se isso se mantiver, o fluxo é perfeito. Inclusive, depois eu recomendei, venham, né? Traga sua esposa para fazer a análise também, para ela se conhecer.
traga ela para que vocês juntos, depois de vocês cada um terem seu mapa, para fazerem uma análise de casal, para vocês conseguirem alinhar o que precisa ser alinhado. Porque às vezes, assim, a pessoa há 10 anos atrás é o que a gente chama de homem banana, né? Vamos supor que ele era um homem assim e ela mulher guerreira. E agora eles buscam inverter isso, só que não conseguem, sozinhos. Não né? sabem como. Não sabem como, precisam de uma ajuda, precisam de uma orientação. E eu falei, traga ela e tal. E, inclusive, uma das coisas que aconteceu é que ela não estava se cuidando, ela não estava olhando para ela. O feminino dela. Ela olhava para o feminino, ela só queria trabalhar, e não olhava para, eu vou talvez comprar uma roupa nova para mim. Ela comprava roupa para todo mundo, para ela, para os filhos, para todo mundo. Para ela, não. Ela estava sendo o provedor, né? Ela se deixou em segundo plano, nem segundo, acho que terceiro ou quarto, né? Para ser o provedor da casa. Aí ela estava com energia totalmente masculina e ela queria inverter isso também. Só que... É incrível, porque os traços de caráter mostram a tendência. Eu acredito, nunca vi ainda, talvez, e aí você me responda, eu nunca vi um esquizoide ou oral ali querer ser o homem da relação. A tendência vai para a psicopatia, para o masoquista e para a rigidez. Isso aí. Por isso que é incrível fazer essa análise, por isso que transforma tantas vidas, né? Uhum. Que delícia. Maravilhoso. E é muito importante o casal fazer, né? Quando tem um casal e os dois querem seguir juntos, né? Uma vida juntos, um conhecendo o outro, um entendendo o outro, se conhecendo, que é importante, é importantíssimo também, né? Que eles façam realmente análise para se entender, para ajustar. São pequenas coisas, né, Ana? A gente vê que são coisas pequenas do dia a dia que mudam. Porque vai aumentando. Era uma coisinha assim, e aí você vai deixando, não conversa, vira uma bola de neve. Mas isso. Que caso legal. Legal, vamos compartilhar isso. Vamos compartilhar isso, para que as pessoas, né, venham buscar o conhecimento disso daí também. Exatamente. Até mais, Ana. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.